Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo, para todo o litoral paulista. Muito obrigado pelo carinho da audiência, aliás, arrebentando a audiência em todo o nosso litoral. E o Baixada Esporte também ao vivo pela internet. A gente fala para o Brasil e para o mundo inteiro. Tem muita gente que acompanha o Baixada Esporte fora de São Paulo, em outros estados do Brasil, né? E fora do país também. Muita gente na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, brasileiros que curtem pela internet o programa Baixada Esporte. Hoje, segunda-feira, assunto Campeonato Brasileiro. E olha que tem muito assunto importante, porque afinal de contas, a briga pelo título está cada vez mais difícil, né? Fala de briga, mas o percentual que dá ao Palmeiras a possibilidade de campeão é apenas de 5% contra 95%, segundo os matemáticos, para o time do Mengão. Vamos abordar isso e muito mais. Vitória do Santos, que o São Paulo falou, olha, tá de graça, hein? O 4 poderia ser 6, 7. Exagero do argentino ou não? Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E nós só temos que enaltecer a campanha do Santos nesse exato momento. É um time que vai brigando ali, é lógico que a diferença continua de 5 pontos para o Palmeiras, a diferença para o Flamengo é maior um pouco, mas a gente vê o time do Santos entusiasmado em busca de resultados importantes, brigando ali pelo topo da tabela ainda, buscando grandes resultados. E aí vem numa sequência de vitórias fantástica e a vitória de ontem, mais uma vez, colocou aí o time na terceira colocação tranquilamente. E a exibição de alguns jogadores. Ontem, destaque para Soteldo. Além do Soteldo, o Marinho. 2 gigantes do time do Santos ontem que fizeram tudo para o time conseguir um grande resultado. Bom, daqui a pouquinho vamos falar também da queda do Carille no Corinthians e quem pode ser o novo treinador, né? E outros assuntos também aqui no Baixada Esporte. Mas eu quero dar um recado para você que vai trocar o pneu do seu carro. Tem gente que na hora de trocar o pneus fala o seguinte, aonde é que tem o melhor preço? E com razão, você tem que procurar o melhor local, aquele que vende mais barato e com muita qualidade também, óbvio. Então, falou em pneus da Baixada, falou em Blanco Pneus. Pneu Aro 17 a partir de R$ 279. O pneu Aro 18 a partir de R$ 299. E não é só pneus do Blanco, não. A melhor revisão automotiva. Escapamento silencioso traseiro do Corsa, você paga a partir de R$ 64. Lembrando que o Blanco tem 2 lojas ali na Antônio Benic, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Por falar em pneus, Lewis Hamilton levanta mais um título mundial, hein? Menino é real. Eu falo menino porque ele ainda é um garoto. É um moleque ainda. E é uma lenda viva já dentro do automobilismo e agora pode atingir também a marca assim absolutamente maravilhosa do Schumacher. E pelo potencial dele, o Hamilton com certeza no ano que vem, se beliscar mais um título, se iguala ao maior vencedor de grandes prêmios de Fórmula 1 de todos os tempos. Meu caro Aníbal Gomes, vitória do Peixe, vitória do Mengão ontem no Maracanã, e uma notícia muito bacana. Hoje eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes e o Agostinho, que é integrante da equipe da rádio, está em férias em Portugal e passou a informação que em Portugal todos os jogos do Flamengo, só do Flamengo, são vistos ao vivo. E os portugueses estão assim deslumbrados com o Jorge Jesus. E querem até o retorno dele para comandar eventualmente uma seleção portuguesa. A gente sabe que Portugal é a porta de entrada da Europa, principalmente no futebol. E o Flamengo, além de estar jogando essa bola que está, tendo jogos só dele, ao vivo para Portugal, eu acho que o marketing do Flamengo deve estar com um sorriso do tamanho do Maracanã. Boa tarde, Aníbal. Boa tarde, Edson, Guido. Boa tarde a todos. Primeiro, a vitória do Santos, eu acho que ela foi justa. E mesmo a do Flamengo também foi justa. É engraçado que os dois poderiam ter feito até mais gols, né? E o Santos que não deixa agora cair a peteca. Quanto ao título, não. Mas pelo menos a manutenção, se conseguindo a manutenção do terceiro lugar, indo direto para a Libertadores, eu acho que o Santos cumpriu com um percentual bastante grande deste campeonato. E só que o Jesus tem que entender que lá em Portugal, apesar de seleção, ele não vai ter um elenco tão alto em matéria de competência como ele está tendo no Flamengo. Porque apesar de ser a porta aberta, o campeonato português se resume a 3 times e ponto final. Bom, daqui a pouquinho esse balanço aí do Campeonato Brasileiro, Mengão já quase com as mãos no título de campeão.
Olha que vai comprar leite condensado barato? Venha para Cacau Center, é a maior loja do gênero em todo o litoral paulista. Falou em festa, falou Cacau Center. Olha, o produto que você quer comprar para festa, a Cacau Center, além de ter, você vai encontrar mais barato. São mais de 40 mil itens, hein? Dá uma olhadinha. O creme de leite Italac e o leite condensado Italac, esses preços aí, se você quer economia, não tem lugar nenhum. Pode rodar por aí, você vai encontrar mais barato apenas na Cacau Center. Cacau Center, tudo para qualquer tipo de festa. E detalhe, hein? Você que mora em Praia Grande, aqui em Santos, Cubatão, Guarujá, a Cacau Center fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour, em São Vicente. Falou em festa, falou Cacau Center. E outra coisa, vem pintando já daqui a pouco o Natal, essas coisas, também tudo que você precisar para Natal, para decoração, você vai encontrar lá na Cacau Center. Bom, conosco também o comentarista Alessandro Nunes Bortolomazzi nesse domingão, clássico Grenal, o Grêmio foi lá e beliscou Internacional também. E olha, hein, Alessandro, o Grêmio estava lá embaixo, só focando Libertadores e Copa do Brasil. Aí saiu da Copa do Brasil, só Libertadores, Brasileirão lá embaixo. Quando ele foi eliminado, aí falou, pessoal, vamos acender a lanterninha aqui, as luzes, vamos lá, focar o Brasileirão. O time subiu que nem um elevador. E daqui a pouco, não te digo nada, vai passar o São Paulo. Está 2 pontos de diferença. E não sei se não vai brigar ainda com o Santos. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Não é só o Grêmio. O Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense também estava focado na Copa Sul-Americana, foi campeão da Copa Sul-Americana e agora está focado no Campeonato Brasileiro e já ultrapassou, já é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Para muita gente isso é ótimo, né? Porque aí vira G7, né? Porque o 6º já está na Libertadores, então vira G7. Por isso que os treinadores estão em alta. Jorge Jesus, Sampaoli, Renato Gaúcho e o Thiago Nunes do Atlético Paranaense. Hoje no mercado, com a demissão do Carille ontem, já se fala que o Corinthians está indo atrás do Thiago Nunes ou do Renato Gaúcho. São as duas apostas do Corinthians nesse momento. Por quê? Porque hoje, realmente, os treinadores, com tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, com as mudanças que foram feitas no futebol brasileiro com times ofensivos, né? No caso do Sampaoli com o Santos, no caso do Flamengo com o Jorge Jesus, todo mundo hoje quer montar um time que seja ofensivo, um time que jogue bonito. Não importa mais aquela máxima que até bem pouco tempo atrás o time tinha que ter resultado, ganhava jogando feio e era campeão. Hoje todo mundo quer montar time que jogue bonito e que jogue para frente e que ganhe jogando bola, né? Vamos ver até onde isso vai dar, porque o futebol, a gente sabe, é cíclico. Cada momento é cada momento. Até bem pouco tempo atrás, todo mundo falava que time bom era time que era campeão. Hoje, time bom é o que joga bonito. Então, daqui a pouquinho, não sai daí, o Baixada Esporte volta para fazer um balanço da rodada no Brasileirão. E quarta-feira a bola rola, hein? O Santos, por exemplo, vai a Santa Catarina pegar já o degolado Avaí. Pois não, meu caro Guilherme. Posso, antes do intervalo, quero mandar um beijo bem grande, um abraço bem forte na minha irmã, que hoje está completando mais um aniversário. Ela mora em São Paulo, mas o pessoal está pela internet assistindo o programa. Vilma, um beijo para você, muitas felicidades. Você que é uma mulher fantástica, maravilhosa e uma grande irmã que nós temos. Então a gente só deseja para você muita luz, muita paz e muitas alegrias desse novo ciclo da sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração, Maná. Muito bem, beijão, Vilma. A gente volta daqui a pouquinho, amigão. Não saia daí. Até já. Primeira super venda de seminovos multimarcas Chevrolet Absoluta Praia Grande. HB20 2019 só R$ 39.890 ou R$ 999 mensais sem entrada. Prisma Joy 2017 só R$ 35.990 ou R$ 918 mensais sem entrada. EcoSport Freestyle 2014 só R$ 41.990. Palio 2015 só R$ 29.990. Chevrolet Absoluta, Avenida Presidente Kennedy 1380, Praia Grande 3476-6000. Bem, Vila Belmiro, ontem o Santos atropelou o Botafogo. Aliás, meu amigo Walter Mineiro, lá do Sindicato dos Rodoviários, é um botafoguense fervoroso. Perguntei para ele pela manhã se o Botafogo já tinha encontrado o caminho para imigrantes. Ele falou, olha, eu acho que eles estão ainda ali pertinho do México 70, a Vila Margarida, não conseguiram encontrar o caminho da volta. Bem, na tela, a vitória do Santos. O São Paulo falou, olha, foi pouco, hein? Poderia ter sido 6, 7, e realmente seria um massacre ontem. Guido, Aníbal e Alessandro. Botafogo ontem sentiu o peso do time alvinegro e o Marinho como titular arrebentando, hein? Olha, é aquilo que a gente vinha falando, né? E eu acho que o Sampaoli agora, ele começou
analisar esse potencial desses dois jogadores, o Marinho pelo lado direito, o Soteldo pelo lado esquerdo, e o Sacha centralizado. Você viu a jogada? O Sacha sempre muito bem colocado na área, uma coisa de importante que ele tem. Ele se desloca muito nessas bolas, ele sempre busca o vazio ali para receber e acaba tendo a oportunidade de marcar. Mas o Santos atropelou mesmo, o Santos foi avassalador, o time jogando para cima, pressionando desde o início, buscando o gol, tanto com o Soteldo como com o Marinho ali. Achei muito legal a maneira como o time se comportou e mostrou que a força que o Santos tem na Vila. Aquele negócio da pressão em cima do adversário, o adversário não respira, não consegue respirar, porque a pressão é tão forte, meu amigo, que complica tudo. E ele é uma figura, o Marinho, hein, Alessandro? Figuraça, né? Comemorou ao belo estilo VAR, né? Foi lá, pegou, colocou aqui, aí apontou pro meio campo, pegou, vambora. Né? Tudo rapidinho. Tudo rapidinho, tudo rapidinho. Ele é uma figura realmente o Marinho. Agora, assim, o Santos avassalador, o Botafogo não vem numa boa fase, mas o Santos fez a lição de casa, mostrou que é forte na Vila Belmiro, mostrou que é competente na Vila Belmiro. Mas a pergunta que fica no ar, e aí eu passo essa pergunta para Aníbal Gomes Ornelas, é se, né, a pedido do Sampaoli no início do ano, não se tivesse vendido o Bruno Henrique, que alguns médicos do Santos disseram que já estava acabado para o futebol por conta da lesão na sua retina, né? Se não tivesse vendido o Bruno Henrique para o Flamengo, tivesse segurado o Bruno Henrique, o Gabigol já era mais difícil. Mas vamos lá, vamos na hipótese que conseguisse segurar o Gabigol. O Santos estaria na liderança do Campeonato Brasileiro? A resposta está na soma dos salários de todos os gringos, que dava para pagar e sobrar, né? Eu acho que essa é uma resposta que o Pérez tem que dar no final do campeonato para o público, para o torcedor do Santos, principalmente para o quadro associativo, né? Pelo menos um deles dava para pagar. Salário do Brian Ruiz, mais do Cueva, tranquilamente. Eu pago o Bruno Henrique, eu pago o Gabigol. Exatamente, entendeu? Então, veja bem. Aí, mas você vai um pouco mais além, por exemplo, tirando o Sanches, tirando o Soteldo, o Cisca-Cisca, né? Que uma das qualidades que ele não tinha mostrado, que mostrou ontem, foi limpar e bater para gol. E isso eu estava cobrando há bastante tempo isso dele. Mas tem o zagueiro central também que não se justificava a sua contratação, então dava para trazer e tal. E não vamos também esquecer o outro lado, que o Botafogo, como Alessandro, numa situação difícil, mas também com uma equipe totalmente improvisada, com os garotos aí que tremeram. E, finalizando, será que o presidente agora entende o que é a Vila Belmiro para o adversário quando joga aqui? Então, eu espero que ele tenha entendido. Agora, esse negócio de, eu não sei, o passado já era, e aí você nunca vai poder falar se eles jogariam ou não jogariam, se eles estariam nessa mesma situação que estão hoje no Flamengo, porque eles estão de graça no Flamengo, é o estado de graça dos dois. O Bruno Henrique, então, está sobrando no futebol do Flamengo. O Gabigol também, a briga entre os dois, assim, pela artilharia do campeonato. Eu não sei se eles aqui no Santos estariam nesse estado de graça. Então a gente não pode ficar procurando pelo em ovo. Será que o Bruno Henrique estaria jogando? Ele estava desgostoso, ele não estava satisfeito com nada aqui da Vila. O Gabigol também preocupado, porque não sabia se a diretoria ia pagar o salário, se ia pagar, pelo menos conversar com os dirigentes da Inter de Milão, coisa que não aconteceu. Quer dizer, o Santos não teve interesse. Essa é a realidade. Não adianta agora a gente, se eles estivessem aqui, o que iria acontecer? O Santos não teve interesse e os dois jogadores seguiram um caminho. Para a sorte dos dois, caíram num time que montou um super time. E eles fazem parte desse super time. Agora, que o Santos, de um modo geral, eu acho, o que a gente tem que falar é a campanha que o Santos vem fazendo. Isso que eu acho que a gente tem que enaltecer. Porque, olha, não é fácil num campeonato duro como esse. E você está vendo agora na reta final, essa briga pelas primeiras colocações, todo mundo querendo vencer, ninguém dá espaço. Botafogo na zona de rebaixamento, não entrou ainda, mas está bem próximo dela. Pega o Flamengo agora. Cada jogo é uma dificuldade e você vê o espírito de luta dos jogadores do Santos. A gente analisa isso aí. E uma outra coisa, eu acho que essa formação que entrou em campo ontem é a melhor formação que o Santos tem no momento. Eu também concordo. Com os dois zagueiros, com os dois laterais, Sanches. com o Pituca no meio-campo de volante. Você viu que ele entrou ontem pegando, e a gente vinha comentando, a qualidade que o Pituca tem na marcação, ele tem a qualidade do passe. É aquele jogador que desafoga o time, recebe e sai tocando. E o Carlos Sanches, né? Que é um monstro, né?
Como falava um determinado companheiro, esse jogador é um monstro, não é isso? E aí, ele é mesmo. Joga muito, faz o time, sabe, vibrar. Carlos Sanches faz a equipe vibrar e joga muito e o Santos conseguiu um grande resultado. Agora, a tendência é manter-se em terceiro lugar. Eu acho que não dá para chegar no Palmeiras. Vocês acreditam que ainda dá para passar o Palmeiras? Acho que não. Não, né? Não, o Palmeiras vai Se ficar... o VAR continuar ajudando o Palmeiras, não consegue mesmo. Não consegue. Na verdade, esse negócio do VAR, depois é uma discussão à parte no campeonato. Até foi bom a comemoração do Marinho ali, porque o dele não teve dúvida, né? Foi de longe, pá, então foi por isso que ele fez a comemoração. Inteligente. Rápido, né? isso, Porque rápido, o isso aí. O nosso não é rápido. Isso, então. Agora com relação ao Palmeiras, o Palmeiras ainda sonha em uma virada histórica para cima do Flamengo, são 8 pontos de diferença, e o Palmeiras vai ficar ali pontinho a pontinho brigando com o Flamengo. Acho muito difícil tirar, para mim o Flamengo já é campeão brasileiro, mas o Palmeiras vai se consolidar na segunda colocação. O Santos vai se consolidar na terceira, né? E aí a briga da quarta, como disse você, o Grêmio pode ser que o Grêmio atropele o São Paulo aí, o Grêmio vá para a fase de grupos da Libertadores diretamente, né? Por conta do Renato Gaúcho, agora está focado no Campeonato Brasileiro. Agora tem uma coisa com relação aí do Palmeiras, só rapidinho. O Palmeiras tem jogos mais difíceis que o Santos. O Palmeiras tem dois jogos pela frente que ele pode perder pontos. Flamengo e o Corinthians. Não, no Flamengo vai ser a decisão para ele, né? Pode perder pontos aí. Não, e é o que eu falo. Eu acho que a diferença é de 5 pontos num campeonato de 3 pontos. O Santos não pega mais o Flamengo? O Flamengo não. Pega o Flamengo no último jogo. Então. Não, mas eu tô falando a diferença. E o Santos pega o São Paulo. Essa diferença de pontos de 3, porque a diferença é 5 pontos. É o que eu falo. Se o VAR não tivesse ajudado o Palmeiras no último jogo, agora a diferença já teria caído para 3. Agora, a questão que eu queria levantar para vocês, e é uma questão até chata, porque se o jogador estiver vendo o programa, e muitas vezes eles estão vendo o programa, o cara vai dizer assim, pô, esses caras ficam só metendo pau em mim, criticando. Não, ninguém aqui está metendo pau em ninguém e criticando por criticar. Eu acho o Everson um bom goleiro. Ele faz defesas, às vezes, que o cara fala assim, meu Deus do céu, foi buscar lá de ponta de unha no ângulo. Mas o gol de cabeça do Botafogo, pode até falar o seguinte, eu saí na bola e não deu para chegar, fui no vazio, ou aquele tempo de bola errado e tal. Mas foram 2 lances semelhantes. Os caras bateram um escanteio e quase saiu o gol assim. Na sequência, a mesma jogada. Ou seja, ele errou 2 vezes o mesmo lance. Qual é a avaliação de vocês aí em relação ao gol do Botafogo? Foi falha do goleiro mesmo? Eu acho que foi. Eu acho que foi também do lateral. Também do Jorge. Porque o Jorge não vê o jogador atrás dele também. E eu vou ser sucinto na resposta. Com tudo que ele tem, eu acho o Vanderlei mais goleiro. Eu acho que... E o Vanderlei passa muito mais confiança. Se não tanto para os jogadores, pelo menos para a torcida, num percentual bastante elevado, passa muito mais confiança do que esse goleiro. A gente vai reprisar o lance aí, Gui, do Alessandro e Aníbal, e o telespectador em casa também. Porque a gente analisa o lance vendo na TV. Que foi um tape, né? Foram 2 jogadas semelhantes. 2 exatamente iguais. Olha lá, Guido, o que você acha? Ele saiu na bola, hein? Eu acho que ele perdeu o tempo da bola. Porque se ele dá um tapa, ele tira da cabeça do jogador. Ele perdeu. Na hora que ele subiu, a bola, ele não conseguiu alcançar. Olha lá. Ele perdeu o tempo da bola. Esse é o problema. Será que o Jorge atrapalhou um pouco ele também? Ele não conseguiu alcançar a bola. Foi a falha dele. Foi falha dele. Ele não conseguiu alcançar a bola passou por ele e por trás. Porque se ele não tivesse ido na bola, o Jorge subiria com o zagueiro. O Jorge poderia tirar essa bola ou dificultasse para o zagueiro. Porque o zagueiro o zagueiro só subiu, tá vendo? Porque o Jorge abaixou. O Jorge abaixa quando o goleiro sai em cima dele. E aí, se você pensa que um goleiro que tem 1,90 m vai subir numa bola e vai espalmar essa bola para a linha de fundo, ele tem mais chance de fazer isso. Talvez o Jorge viu ele saindo e ficou com medo, lógico. Não, abdicou. Falou, eu não vou porque o goleirão vai com as mãos. E aí ele não pegar a bola foi falha dele. Alessandro, e aí, o que você achou? Falha dele. Falha do goleiro. Eu concordo com o Aníbal. Eu não sei por que o Vanderlei não é titular do Santos até hoje. Mas é uma escolha do Sampaoli. Isso é bem claro isso daí. Ah, mas o goleiro, o Ederson, né?
Everson. Everson, isso, Everson. Nunca, né, é tanto Everson, Ederson, né, hoje goleiro. Mas o Everson, ele joga melhor com os pés do que o Vanderlei. Mas o Santos quase não faz aquela jogada de saída de bola com os pés lá atrás. O Santos pressiona mais na frente, não é tanto lá atrás. Não é, por exemplo, como o Fernando Diniz faz no São Paulo, onde o Volpi é muito importante na saída de bola, porque o Volpi é aquele jogador que desafoga, que sai ali na lateral do gol e tocam para ele, faz o triângulo. O Volpi sim. O Volpi está trabalhando no São Paulo com os pés muito, a mando do Fernando Diniz. Agora do Santos, não. Agora, eu não sei se todo o problema do Santos é o goleiro. Pelo amor de Deus, né? Não, ninguém tá dizendo que o problema do Santos Não, é o eu estou goleiro. falando pelo Nós estamos seguinte, falando que às vezes... houve falha do Não, goleiro? porque eu acho que essa historinha tem que terminar. Porque foram duas Sabe falhas por que tem que seguidas, terminar? né? Tem que terminar. Porque o Vanderlei não vai voltar pro gol. Não vai voltar pro gol. Porque ele, ontem, eu vi ele conversando com o goleiro do Botafogo, quando terminou o jogo. E ali estava claro que aquele papo de goleiro, e aí como é que você está? Você também está no banco, né? Eu também estou no banco, eu estou indo embora. É o que vai acontecer com o Vanderlei. Entendeu? E ele não vai voltar pro gol. Quem vai continuar no gol é o Everson. Agora eu gostaria então Vai, é a opinião, Não, é o tudo técnico, bem, eu vai sei. falar o quê? Tudo bem, eu respeito a opinião, ele confia mais nesse goleiro, mas eu faço uma pergunta. Por que é o único jogador que não jogou no Santos? Os outros jogadores da posição, no jogo seguinte, entra, sai e tal. Por que o Vanderlei nunca mais entrou? Essa é uma resposta que até hoje o São Paulo não deu. Eu sei, ele não permite que nenhum repórter chegue dele às coletivas. Mas será e tal. que goleiro é uma posição que não tem que ter rodízio? Não, veja bem, o problema não é esse. O problema é o motivo pelo qual ele faz isso. Dá a impressão que o Vanderlei cometeu um crime muito grande, porque ele revezou todos o será elenco que ele todo. não cometeu e a gente não sabe? Mas é isso que eu estou falando. Pô, mas tem que perguntar para o presidente. Por que o presidente contratou o Everson? Porque o treinador pediu? Ou ele deveria falar, não, eu tenho 2 goleiros aqui à altura, tem o Vanderlei e tem o Vladimir. Por que eu vou contratar outro goleiro? Por que eu vou gastar dinheiro com o goleiro? Então o presidente aceitou o pedido do treinador, porque o presidente também não estava desgostoso com o Vanderlei. Alguma coisa aconteceu. Essa é a realidade. Aí tem que vir à tona e falar e que ninguém pergunta para o presidente. O conselheiro tem que chegar e falar, presidente, me explica, por que o Vanderlei é banco quando o senhor sempre falava que ele era um ótimo goleiro? Abrindo o que, cara? O time é o presidente? Não, mas ele pede. Não O presidente tem que contratar o que ele quer? O presidente tem que se meter com nada disso. Não, o presidente tem que contratar o que ele quer. O presidente tem que contratar o que ele quer. Olha, o presidente devia chegar e falar assim... Ele não mandou o presidente contratar o lateral Jonathan, do Ceará? Ele contratou. Porque o Santos não tinha o lateral. Depois ele falou, eu quero que você me contrate o Jorge. Porque não tinha lateral. E aí? Tem que ter 2 laterais. Aí eu concordo plenamente. Mas você tinha 2 bons goleiros no time. Você tinha o Vanderlei e tinha o Vladimir. Por que você vai contratar o Everson? Você tem que queimar um. Se for desse raciocínio, ele não contrataria o Aguilar. Pô, você está pedindo para contratar um zagueiro? Eu tenho aí, Edson, mas eu são tenho aí posições, Gustavo Henrique, Edson. eu tenho aí o Lucas Veríssimo, são posições. eu tenho o Luiz Felipe. São posições que você precisa de 4, 5 jogadores. Posições, o Santos da base de goleiro. Tem 3 ou 4 jogadores que estão subindo, que são ótimos goleiros. Ótimos goleiros. É exemplo que você escutou aqui. Entendeu? O João Paulo falando mesmo, sexta-feira, dos goleiros que a base tem. Então, de goleiro, o Santos precisava investir. O Santos precisava gastar dinheiro com o goleiro. Aí vai Veja bem, Guido, do jeito que você está colocando, cabe uma outra pergunta ao treinador. Porque recentemente ele disse que na base não tinha ninguém. Né? A base do Santos acabou. Então, mas será que a base é ataque, defesa, meio campo? Veja bem, agora, pele em ovo, agora está se procurando também encontrar para dizer que ele é o Deus do mundo e tudo que ele faz está certo. Porque, vê bem, não é assim, alguma coisa aconteceu. Agora, vou explicar para o Guido, não cabe a nenhum conselheiro interpelar numa reunião o presidente por que não escala fulano ou cicrano, tá? Então aí não é culpa, não é... Se você conversar com os conselheiros fora da reunião, todos eles, e com muitos torcedores, todos eles fazem a mesma pergunta. Aníbal, nós já contamos essa história aqui, mas é sempre bom, até porque as pessoas, nem todos talvez viram o programa quando nós falamos aqui. Daquela história quando tinha Vanderlei e tinha o Cássio, um dos dois ia para a seleção.
Chegou o Tafarel para ver um jogo do Santos pela Libertadores contra o Júnior Barranquilla. Ah, mas de novo isso? Vou Isso falar, mas é vou repetitivo, tá chato Aí já. o Tafarel... Não, já tá chato o programa já. Foi indagado por nós, por mim e pelo Guido. Por que você... Qual é a escolha, qual é o critério? E ele falou claramente, ele falou assim, o Vanderlei, embora seja um bom goleiro, é um goleiro cinematográfico. A bola vem aqui na frente dele, ele dá um passo do lado para fazer a ponte e sair na fotografia. Ele falou, não é o meu estilo. Será que o São Paulo tem essa visão também? Fala assim, olha, eu sou mais o Everson. E embora seja um bom goleiro... Não, a visão do São Paulo é o seguinte, o Everson não está comprometendo. O Everson não está comprometendo. O Santos está ganhando. Como que não está comprometendo? Se a bola ali aérea ali? Não está comprometendo. O jogo está 0x0. Não é 0 Botafogo. Mas não estava. O sino entra em campo. campo. E você acha que ele só falhou nesse lance? Ah, mas assim, Edson, o problema todo é o seguinte. A gente já falou, eu acho que... Você acha que estão falando do Vanderlei aqui por causa desse lance de ontem? Mas assim... E os outros 10 lances para trás? Mas a gente tem que... Aí eu concordo com o Aníbal. A gente está procurando pelo em ovo. O Santos ganhou de 4x1 do Botafogo e nós estamos procurando pelo em ovo do goleiro. Ganhou de 4x1. O São Paulo com esse elenco ruim do Santos, que tem 2 ou 3 caras bons e o resto é pra compor o elenco, ele tá com o Santos na terceira colocação, Alessandro, metendo 4x1 no Botafogo. Aí nós não seremos jornalistas. Mas por que não? Aí a gente ia falar o seguinte, o Santos ganha, que maravilha, o Santos perde, não vale nada. Nós falamos aqui nas vitórias. São Paulo, o Santos ganhou, o Santos jogou legal, só que o Santos tem que ser titular. Sim. Nossa opinião. E ele estava no banco. Sim. E o Santos ganhou do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente está defendendo critérios. Sim. Quem joga melhor? É o Sanches ou é outro jogador? É o Sanches. Ele tem que jogar. Agora, se ele coloca ou não coloca, é critério dele. Mas... Nós debatemos na semana aqui. Na semana, com ex-jogadores. Vocês acham melhor o Marinho começar no banco ou titular? Diz o João Paulo Papinha da Vila. Eu, como ex-jogador, quero sair jogando sempre. O que ele fez? Escalou o Marinho. Parabéns. Olha, é o que nós gostamos. É o que o Guido falou. Tá bom, esse é um time legal. Mas goleiro é posição de confiança, Edson. O goleiro tá errando, nós estamos aqui o quê? O goleiro, falando das flores. Goleiro é posição de Amanhã confiança. Amanhã não enterra o time numa Libertadores da América. Edson, aí fala, pô, vocês ficam badalando o ovo do cara, não falavam a verdade. Edson, a verdade é uma só. Você acha que a diferença... Peraí, mas você... Peraí. Na opinião do São Paulo, essa é a questão. Mas qual é a diferença? Não é nossa que temos que adivinhar. É preciso saber do São Paulo o que ele acha que o Vanderlei não tem e que dá ao Everson melhores condições para ser titular. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença que existe entre Vanderlei e Everson? Meu Deus do céu, vocês vão parar com essa história, cara. Os dois têm o mesmo potencial. Eu acho que o Everson tem a mesma qualidade que o Vanderlei. O Vanderlei já falhou várias vezes no gol do Santos. Várias vezes nós falamos aqui de falhas gritantes do Vanderlei. Ele salvou o Santos várias vezes, mas falhou também várias vezes. O Everson já salvou o Santos várias vezes, já falhou várias vezes. É uma opção de um treinador. Por isso que eu falei, cara. Goleiro é posição de confiança. A razão da minha pergunta não é uma exigência da titularidade. A razão da minha pergunta é por problema de critério. Se ele entende que ele mexe no time da defesa até o ataque do jeito que ele quer, ele tira o Vitor Ferraz, manda contratar o Pará, que saiu execrado daqui, ele contrata fulano e põe, porque esta é a minha pergunta. Por que é que em jogo, em momento algum, ele colocou o Vanderlei para jogar? Só isso. Eu não estou dizendo, veja bem, que ele tinha que pôr o Vanderlei definitivamente no gol. Né? Agora, o Guido diz, ele mandou contratar porque precisava. Não, ao mesmo tempo que o Guido diz, o Santos tinha 2 grandes goleiros, então não precisava de um terceiro. Então, não é isso o problema. A minha pergunta é, se você tem 30 jogadores e 29 você reveza, por que você não reveza? Porque eu acho que não é só critério. Isso, só ele isso. pode até alegar o seguinte, porque não é normal. Não é legal revezar goleiro. Só que ele revezou na Copa do Brasil. Jogava uma partida. Claro. Aí ele parou, porque viu que não estava dando certo. Porque goleiro é aquela posição que você, além de você ter sequência, você tem que ter ritmo de jogo, você tem que ter o controle dos seus companheiros de defesa. Você tem que saber a posição de cada um, você tem que ter a noção do dia a dia, de jogo a jogo, você entendeu? E é uma posição que ninguém faz rodízio.
É a mesma coisa do Corinthians com o Cássio e com o outro goleiro lá. Né? Como é o nome lá? Até esqueci. O Walter. O Walter. Pô, o Walter é um baita do goleiro. Você ia falar pro Carille, ô Carille, por que você não tira o Cássio e põe o Walter? Por que você não muda? Ele vai falar, não, eu não ponho porque o Cássio, na minha opinião, é o meu goleiro. E aí? Na minha opinião, é o Walter. O melhor goleiro, é melhor goleiro que o Cássio. Bom, gente, daqui a pouquinho voltamos com a entrevista do Marinho e também vamos falar mais da rodada do Campeonato Brasileiro. Deu pane no celular? Troque. Troque. Se ele der um pane e quebrou, olha, quebrou. Isso aqui pode jogar no lixo. Agora, deu um pane e dá para arrumar? Não ponha na mão de qualquer um, não. Traga aqui na Top Center. Esses profissionais têm certificado de tudo que você imagina. Eles conhecem qualquer tipo de celular, iPhone e iPad. Eles consertam na hora e na frente do cliente. Você pode pagar também com cartão de crédito. O horário de funcionamento deles aqui é muito flexível. É de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Você está no trabalho, fala, puxa vida, vou sair daqui, vou até lá porque a loja está aberta. E olha onde fica, tá vendo a direita no vídeo? A entrada dos alunos da Unisanta aqui na Rosaldo Cruz. Ao lado da porta principal está a loja Top Center. Deu pane no celular? Traga Top Center. Próximo bloco, mais Santos. Vamos ver a declaração do Marinho depois do jogo e fazer um balanço da rodada do Brasileirão de ontem e já projetando na quarta-feira. Até já. Olha, vamos ouvir o Marinho. Parece que ficou bravo com uma determinada pergunta que foi feita para ele. Vamos lá, Marinho, responde aí. Marinho, no primeiro turno foi um mini míssil aleatório. E hoje, o que foi? Hoje eu não vou dar nome para esse gol, não. Gol é gol, trabalho que eu venho fazendo. Muita gente me conhece só por meme, então vocês têm que começar a olhar um pouquinho para mim também como jogador de futebol, que sou bom pra caralho também. Entendeu? Então, o trabalho tá sendo bem feito, mas para esse segundo tempo a gente voltar um pouco mais. Ele é gozado, ele é gozado. Você viu o que ele falou? Ah, muita gente me conhece por causa dos memes, os memes porque aquele, sabia não, que merda, tal. Aquele meme. Agora ele fez outro meme. Já vão criar outro meme dele, entendeu? Sou bom pra ser, sou bom. Agora, aí, ponto e vírgula. Ele também tá com os pacová, como eu falo do meu querido velho Vardemar, cheio. Porque ele tem feito gols, ele tem entrado bem. Ele fala, caramba, Soteldo é titular absoluto? É. Por que eu não sou titular absoluto? Por que eu tenho que ficar no banco em determinados jogos? Ou não? Ou você acha que ele tá assim, legal, gol aleatório, gol não sei o quê, míssil não sei o que lá. Você acha que ele não quis dizer pra mim? Olha pra mim e fala o seguinte, o Soteldo é titular, o Marinho também é titular. Foi o que nós debatemos aqui. Foi o que o João Paulo falou. Do ataque do Santos hoje, o Derlis pode ser um jogador importante. Mas o Marinho é melhor, caramba. Tem que começar jogando. Mas o Derlis não é nem importante. Mas o Derlis não é nem importante que ele não está nem jogando. Até taticamente pode ser que seja. Não, o que eu quero... Mas o que o Marinho está reivindicando claramente é o seguinte, eu sou titular desse time. Mas não é de agora. Não é de agora. Ele teria... Se o Santos é um time ofensivo, ele teria que estar jogando no time titular. Ele e o Soteldo tinha que estar jogando. No esquema que o São Paulo gosta, ele tinha que estar... Vê quantas vezes ele improvisou jogador por ali e o Marinho ficava no banco. Aí ele entra, faz gol, tumultua a defesa adversária e não joga. Quer dizer, então, os critérios que teria que ser muito bem explicados. E isso, agora, que nem acontece o seguinte, futebol é resultado. Porque o gol que ele fez aí... O gol que ele fez é um gol de... Eu acho que... Limpa um, limpa dois, limpa três. E o Soteldo também tá arrebentando a boca do balão, Tudo bem, mas eu acho que ele tem que jogar sempre assim, que não acontece. Não acontece, entendeu? O Marinho é muito altos e baixos. Se ele manter uma regularidade e manter esse pique, essa vontade toda dele, ele vai ser titular. Só que em outras partidas, raiou o pneu, entendeu? Não entrou bem, não jogou bem. Sabe, não tem regularidade. Quantos jogos ele começou? Agora ele voltou do intervalo porque alguém deve ter puxado a orelha dele e falou, você falou besteira lá, agora vai lá e... Porque depois do jogo, ele foi lá de novo e contou outra historinha, você entendeu? Mas é aquilo que eu acho o seguinte, é bom dar uma chacoalhada em determinadas pessoas, isso é ótimo. E a pergunta continua, né? O Uribe, pelo jeito, não joga no Santos porque ele não tem bola para jogar. Não tem futebol para jogar. Mas foi contratado e pelo jeito o São Paulo falou, olha, mira, não tiene condição, não tiene.
É a mesma coisa que eu voto com o goleiro. Aí é o presidente, é uma diretoria. Por que contratou? Você entendeu? De falar assim, ô Sampaoli, não vou contratar o cara. Não tenho por que eu contratar. Não vou. Quem manda aqui é o presidente do clube. Eu vou dar um jogador que interessa, mas esse daí não interessa. Por que eu vou gastar dinheiro com o Uribe? Por que eu vou gastar dinheiro com o Everson? Entendeu? Por que eu vou gastar dinheiro com outros jogadores que foram contratados e não estão jogando? Cueva, Brian Ruiz e vai por aí afora. Brian Ruiz não tem nada a ver com o São Paulo. Gente, é o seguinte, quarta tem Santos e Avaí. É mamão papaya com açúcar esse jogo? Você pode opinar entrando na página do Baixado Sport TV e concorrendo a um par de convites da churrascaria Ponto nos Motoristas em Praia Grande. Você vai colocar o seu nome, o bairro e o palpite do jogo. Se houver mais um acertador, a gente faz o sorteio aqui. O jogo é quarta, na quinta-feira. O importante é você participar. Lembrando que a churrascaria Ponto dos Motoristas tem 50 anos de tradição e oferece aos seus clientes a melhor e mais saborosa carne da Baixada Santista. Sistema com mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet, pratos especiais, uma grande variedade de saladas também. Música ao vivo toda sexta, sábado, domingos e feriados. E aberto de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até 11 da noite. No sabadão, das 11 da manhã até meia-noite. E no domingo, das 11 da manhã até as 6 da tarde. E para você que quer um delivery, eles também têm delivery lá todos os dias, hein? Das 11 da manhã até as 4 da tarde. Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Se você não conhece, vá e leve a sua família. É uma delícia. Gente, Corinthians e Flamengo ontem. 4-1. Carille foi embora. Será que o Corinthians reage? Quem pode ser o novo treinador? Na tela, ontem poderia ter sido um 6 ou 7 pro Mengão, hein? E muita gente falando o seguinte, né? Mas por que o Corinthians demitiu o Carille se pode não contratar ninguém e ficar com o Coelho até o final do ano e só vir o novo treinador no início de 2020? Mas aí a pergunta é de fácil solução, né? Ontem estourou, depois do jogo, que o elenco estava com problemas com o técnico Carille. E esses problemas começaram primeiro quando ele jogou a responsabilidade para os mais novos da eliminação da Copa Sul-Americana. Quando ele colocou a culpa no Vital, a culpa no Pedrinho, da falta de experiência. Segundo, porque quando o Vital estava bem e o Corinthians foi jogar uma partida onde ele colocou novamente o Sornosa para jogar e o Vital foi para o banco, ele chegou para o Vital e falou para o Vital que era para o Vital falar que tinha sentido desconforto, por isso ele ia começar no banco e entrar no decorrer da partida. E isso pegou muito mal no elenco do Corinthians, a justificativa dele, para abafar que ele estava colocando o Vital no banco e dando mais uma oportunidade de Sornosa, que o Vital ficaria no banco porque tinha sentido um desconforto durante a semana na coxa e não teria condições de começar jogando. Ou seja, ele perdeu o elenco, ele perdeu o vestiário e aí o André Sanches não tinha outra alternativa a não ser mandar o Carille embora e tentar segurar agora, fazer com que o elenco reverta essa situação com o interino que vai ser o Coelho. Outras informações é que o Sheik também deve ser mandado embora, também deve pegar o boné como dirigente lá do Corinthians e sair do Corinthians, né? E vai haver uma reformulação total no departamento de futebol do Corinthians. Agora, com a relação à contratação do técnico, muitos dizem que só vai ser apresentado em 2020 mesmo e que o nome preferido é do Thiago Nunes, do Atlético Paranaense. Olha, foi um vexame internacional isso aí, né? Transmissão ao vivo para Portugal. Não para Portugal. Foi uma transmissão ao vivo que abriram agora, esse final de semana, para não sei quantos países do mundo lá, rapaz. Jogaram essa imagem para o mundo inteiro aí, através da internet. Assinaram um contrato aí com uma empresa aí que divulgou essa goleada do Flamengo para cima do Corinthians para o mundo inteiro. Foi um vexame, e podia ser mais, hein? Mas lembrando, voltando à informação que nós demos aqui, né? O Portugal hoje transmite ao vivo todos os jogos do Flamengo, apenas do Flamengo. Agora, eu tava falando com o Aníbal aqui, passei até assim um sinalzinho para ele. Na minha opinião, o mercado brasileiro hoje só tem um treinador para dirigir o Corinthians. E eu acho que o Andrés vai para cima dele. Vanderlei Luxemburgo. Esse é o técnico que eu acho que o Andrés vai buscar. Se não vier o Vanderlei, vai vir um treinador de fora. O Corinthians vai atrás de um outro treinador fora do país para poder fazer esse trabalho de reformulação,
porque ele vai mandar um bocado de cara embora, já falou, vai fazer uma limpeza geral no Corinthians, vai muita gente embora, e aí quem vai reformular esse time tem que ser um treinador conhecedor de jogadores. Agora, na minha opinião, o Vanderlei é o cara. o Thiago Nunes, ele está com um trabalho pronto no Atlético. Ele não vai sair. Pronto. Não sai. Mesmo que o Corinthians fale, tu paga 1 milhão por mês. O Atlético talvez não pague 1 milhão para ele, mas ele vai dizer, pô, aqui no Atlético eu tenho todo um trabalho, já com a máquina na mão. Lá eu vou começar de novo, pode dar certo, pode não dar. Renato Gaúcho vai deixar um Grêmio com a máquina toda estruturada, azeitada, para pegar um incógnita, um Corinthians, para remontar o time do Corinthians e tal? Não sei. Vanderlei Luxemburgo, embora faça um trabalho maravilhoso e é um excepcional treinador, mas já é uma coisa do passado. O Vanderlei vai ter uma oportunidade. O Corinthians não tem que buscar Não é o do novo. passado. O Santos foi o novo. Foi buscar o Sampaoli. Mas o Vanderlei não é o... O Flamengo foi buscar o Jesus. Edson, O Vanderlei não é o velho. Algo novo no Peraí, mercado. Edson, quando você fala assim, o Santos foi buscar o novo, foi buscar o Sampaoli. O Santos foi buscar ninguém. O Sampaoli caiu no colo do Santos. O Santos não queria o Sampaoli. O Santos queria o outro técnico argentino, aí o Sampaoli estava lá, o empresário falou, o Sampaoli tá aí, ele quer um novo momento, porque ele foi mal na seleção argentina, ele aceita o Santos. O Santos falou, então vem Sampaoli. O Santos não falou assim, eu quero o Sampaoli porque o Sampaoli tem esse DNA e tal. É diferente hoje. O Flamengo não. O Flamengo quis o Jorge de Jesus. O Flamengo chegou e falou assim, o Jorge de Jesus hoje é o cara para dirigir esse elenco e fazer o Flamengo jogar essa bola. O Flamengo foi lá buscar o Jorge de Jesus. E o Corinthians agora quer mudar a sua característica de jogo. Uma característica que vem desde o Mano Menezes na segunda divisão. Quando o Corinthians foi campeão da segunda divisão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2008. Foi campeão, foi rebaixado em 2007, campeão em 2008. Então, em 2008, quando o Mano chegou, é essa característica que o Corinthians vem carregando até hoje, com o Tite, com o Mano, com o Carille, e vem carregando. Agora o Andrés quer mudar. O Andrés quer voltar àquele Corinthians de 98, 99 e 2000 na mão do Vanderlei Luxemburgo. Né? Que foi aquele Corinthians que jogava pra frente, que jogava bonito, com Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho. Mas será que vai conseguir? Quem é esse treinador para fazer isso hoje? Essa é a pergunta, essa é a incógnita. Qual o treinador que o Corinthians vai buscar para reformular tudo isso? Olha, hoje nós temos 4 treinadores no país que todos dizem que são os que melhor estão apresentando um trabalho no futebol. Sampaoli, Renato Gaúcho, Thiago do Atlético e o Jesus do Flamengo. Fora dessas 4 possibilidades, quem o Corinthians contratar, você acha que vai agradar o torcedor? Então, o Silvinho, por exemplo, já foi rechaçado. Lógico, pelo amor de Deus. Por que o Silvinho... Mas o Silvinho era um dos nomes. Eu falei por que o Silvinho... Silvinho... treinou o Silvinho? Quem que tem de experiência Silvinho? Mas não é isso. O Silvinho foi rechaçado porque tem a mesma característica do Tite. Trabalha com o Tite, foi auxiliar do Tite na seleção brasileira, auxiliar do Tite no Corinthians, e o Corinthians não quer mais isso. Agora, quem que você vai buscar? O técnico do River? O Vanderlei Luxemburgo. Olha, eu vou falar uma coisa. Só sai do River Plate para comandar o Real Madrid, olha aqui, Barcelona, deixa eu falar uma coisa. ou Manchester United. Deixa eu falar uma coisa do Vanderlei aqui. Não é defender o Vanderlei. O do Racing foi contratado pelo Inter. O Vanderlei Luxemburgo hoje, do futebol brasileiro, é o treinador que quer dar a volta por cima num time grande. E ele tem essa capacidade. Porque hoje ele tem do lado dele um profissional, que é o Maurício Copertino, que está muito bem preparado. O Copertino hoje é o auxiliar técnico do Vanderlei, o preparador físico do Vanderlei, que tem muito preparo, que tem muito conhecimento de jogadores no mercado, e para remontar time hoje, ele seria fundamental. Eu, com toda sinceridade, eu acho que se a diretoria do Santos, do Corinthians, pensar num treinador para renovar o elenco, para fazer a remontagem de um time, o Vanderlei hoje, com a comissão técnica que ele está, com o Vasco da Gama, é o treinador ideal. Agora, eu acho o seguinte, rapidamente, eu acho o seguinte, não adianta nada você falar de treinador, que este pode, que aquele não pode, que aquele é melhor, que não é, se você não der um elenco de jogadores. O Vanderlei no Corinthians fez uma grande campanha, mas ele terá o Vampeta, ele terá o Marcelinho, ele terá o Rincon, tá? Estou falando que... mas o Luizão, o Edilson. Então, veja bem, eu estou falando de jogadores dessa característica desse pessoal. Não precisa ser igual. Com essa característica. Aonde tem no futebol brasileiro? E a grana para comprar? É isso aí. Gente, é o seguinte, troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus. Não tem preço melhor, hein? Falou em pneus, falou no Blanco. E tem promoções imbatíveis. Não é só pneus, não. A melhor revisão automotiva do seu carro está no Blanco Pneus.
O pneu aro 19 a partir de R$ 349. Pneu aro 20 a partir de R$ 399. Quer mais? A troca do óleo é grátis. O preço é imbatível. Então, amigão, leve o seu carro no Blanco. Ali na Antônio Merique, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Você vai ao intervalo? Pô, Só vou deixar uma pergunta no ar. Será que Rogério Ceni aceitaria treinar o Corinthians? você já misturou água com óleo? Vamos A gente pro vai intervalo, ali, vamos volta já, intervalo. já. Depois Vamos. dessa, vamos pro intervalo. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos outros jogos. O Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras ganhou do Ceará. O Ceará jogando bem, hein? Time enjoado e tal. Mas o Palmeiras tá indo aí, quase se arrastando com a Chapecoense, aquele gol no finalzinho. Né? Ceará é um sufoco Mano danado. Menezes, Edson Carregal. Tá indo. Mano Menezes, mas é o futebol de resultado, é o futebol do Mano Menezes, que a gente estava discutindo isso agora há pouco aqui, né? O que hoje o futebol brasileiro quer? Quer um futebol de resultado, que vá buscar ponto a ponto, né? Gol a gol, ou quer um futebol jogando bonito como o Flamengo está jogando? Mas o Mano Menezes, ele só está se segurando nesse cargo porque o time está sendo ajudado e ganhou resultados, jogos aí que era para perder ou para empatar. E aí ele está jogando feio, o Palmeiras está jogando feio, o Ceará deu um show no Palmeiras, essa é a realidade, jogou muito o Ceará nesse jogo e foi roubado lá no Allianz Parque. Meteram a mão no Ceará mais uma vez. Tá, então eu vou fazer e uma pergunta. o goleiro do Palmeiras foi o salvador da pátria. Tá bom, eu vou e fazer... eu vou te falar mais uma coisa. Ó. Olha só como ele foi roubado. No pênalti, houve invasão de área do Palmeiras e o goleiro se adiantou. Deveria ter voltado o pênalti. No gol, o Ceará fez um gol legítimo e o VAR anulou o gol. Se você pegar o gol do Soteldo aqui na Vila e fazer os dois lances iguais, só que o jogador do Ceará estava no círculo central da grande área e o Soteldo, olha lá, olha só a invasão. Olha a invasão dos jogadores do Palmeiras, se voltar o lance por trás. Olha a invasão dos jogadores do Palmeiras. Pelo amor de Deus, rapaz. Isso daí tinha que voltar e o goleiro adiantou 1 quilômetro. Quer dizer, você está sendo ajudado, os outros estão sendo prejudicados. Tá bom, mas aí eu vou fazer uma pergunta pro Aníbal ontem. Pra você, Aníbal, tá, o Flamengo atropelou o Corinthians, jogou muito mais que o Corinthians, mas estava 0x0, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Foi pênalti do Cássio? Bem, aí é que ficou a grande dúvida. Se ele bateu na bola... Foi pênalti. Não, eu vou chegar lá. Quando reprisou, na hora eu fiquei nessa dúvida. Na hora que reprisou, eu vi que ele não tocou na bola. Realmente o pênalti existiu. Porque ele tocou no pé do jogador e não na bola. Eu fiquei na dúvida pênalti, na hora. Pênalti. Agora, se fosse com o Flamengo, eles não davam. Se fosse ao contrário, do outro lado de lá, aos 44 do primeiro tempo, Maracanã, o VAR não ia dar. O VAR não ia dar se fosse contra o Flamengo. Para! O Cássio tá caído no chão. Olha o lance aí, ó. Olha o lance. A perna do jogador do Palmeiras dá condição total pro atacante. Mas depois eles colocam ali, imaginar lá. Olha o pé. Mas eles falam o seguinte, qual foi o momento que a bola partiu. Não, enfim, eu acho que esse lance foi normal. Eu não vejo esse Como eu acho que o gol do Bahia contra o Santos foi legal. Também acho. Foi legal, entendeu? Esse negócio de colocar 2 imagens lá, pra mim é estranho. Agora, só pra completar, o Aníbal falou, depois que eu vi a imagem várias vezes, tá, com calma, eu vi que o Cássio primeiro vai tocar no pé do Arrascaeta, né? Que juizão, que olho clínico tem esse árbitro que apitou ontem. E eu vou te falar uma coisa. Que árbitro de olho clínico. Não, ele mas falou, foi VAR. Não, senhor, ele não foi consultar o VAR. Ele bateu o peito e não foi consultar o VAR. Eu vou te falar uma coisa. Se for, é isso aí. Estão sendo erros gritantes do VAR. E estão sendo erros gritantes do time, dos árbitros. Eu vou dar um outro lance aqui, igualzinho. Pra mim, o Cássio tocou na bola, não, tocou no pé. Santos e Corinthians, o pênalti do Gustavo Henrique em cima do Urso aconteceu, foi pênalti. O Urso tocou na bola e o Gustavo Henrique bateu no pé. O árbitro também não deu. Erro de arbitragem e de VAR estão acontecendo em todos os jogos. Lembrando que o Vasco da Gama contra o Corinthians reclamou daquele gol também do Wesley, né? Eles deram impedimento. Chamaram o VAR lá, estava impedido, o Vanderlei falou, olha que eles viram impedimento aí. Alessandro, um abraço para você, até a próxima. Um abraço. Aníbal Gomes. Um abraço a todos. Um abraço, Guido. Feliz Natal. Gente, até amanhã. Tchau.